Quando foi a última vez que eu tropecei na rua? Será que a cidade foi feita realmente para todos nós? O que é cidade? Segundo o dicionário Aurélio, cidade é um complexo demográfico formado, social e economicamente, por uma importante concentração populacional não agrícola. Alguns meses atrás, meu conceito também era esse. Alguns meses atrás. Minha relação com Cidade Cega iniciou-se com uma pesquisa acadêmica. Muito além da pesquisa, meu envolvimento com esse espetáculo gerou este documentário. O que você vai assistir agora é o fruto de 8 meses de mergulho pelo processo criativo e execução. A primeira etapa era conhecer quem habitaria essa cidade cega. Eu tenho 53 anos. Meu nome é Valmira Salles, tenho 33 anos. Sou estudante de fisioterapia, já cursando o 5º semestre. Meu nome é Rutiara Garcia, tenho 34 anos. Meu nome é Edson Cláudio Marques Vilas-Boas, tenho 50 anos de idade. Meu nome é Cristina Gonçalves, eu sou atriz, faço parte do grupo Teatro Mais Cego, sou uma das fundadoras do grupo. Meu nome é Milena Fique, eu tenho 27 anos, sou atriz, performer. Depois de conhecer os habitantes do Cidade Cega, chegou a vez de conhecer onde seria apresentado, o terreno. Meu primeiro contato com o futuro elenco do Cidade Cega se deu em fevereiro de 2015, em uma oficina ministrada por Carlos Alberto Ferreira. Os registros iniciais foram feitos de forma que não interferissem no processo de criação. Foi um processo de captação silenciosa. Eu levanto minha perna mais, eu levanto ela para a lateral, eu jogo com essa perna. Isso, os meninos já sacaram que vai ficando nesse aspecto. Para manter o eixo e o foco. Vamos lá, gente. Tenta levar. É como se fosse um avião, assim, para voar. Eu acho. Vai sair nada. Então, estamos trabalhando. Você entender. Por que isso, né? Quando desce devagar, nós estamos toda hora e eu vou pedir pra... Não, mas também cai. Mas não falta muito bem hoje, hein? Muito bem. Vai crescendo muito bem. Aqueles que estão trocando os pés. Parou? Ótimo. Eu estou falando para você
tenta direcionar a lateralidade do seu corpo, a centralidade do seu corpo para a minha voz. Concentre o seu corpo na minha voz, já estou falando. E mantenha a concentração do corpo como se estivesse focando na minha voz. E agora, focando na minha voz. Tenho deficiência visual, glaucoma. Eu tenho baixa visão de um olho e não enxergo do outro. O olho que eu enxergo, eu tenho 15% de visão. Vim para o teatro a partir do momento que eu perdi a visão. Eu teve uma fase de adaptação, como todas as pessoas que são ditas normais e que veio a deficiência, a gente tem uma fase até de depressão, essa coisa toda que na realidade a gente não consegue aceitar a deficiência. O que eu descobri é que para que eu melhorasse como pessoa e a própria depressão que eu vivia, eu tinha que realmente aceitar a minha deficiência. E a partir desse momento é que eu me entendi, me reencontrei, entendeu? E aí começou uma nova trajetória na minha vida, que foi a aceitação e a busca de conhecimentos e até conviver num ambiente de pessoas que têm deficiência e que já viveram, entendeu, a mesma situação em que eu passava naquele momento. Nasci com deficiência visual, eu tenho coloretinite, que é uma bactéria que a mãe pega quando está grávida, de gato ou cachorro. Entrei na vida teatral com 18 anos, para me inibir, porque eu tinha muito vergonha de mim mesma. Entrei para poder me auto-reconhecer e ter vergonha de mim mesma. Conheci o Nós Cego lá no CAP em 2008. Eu fiquei cega com 6 anos de idade devido a uma conjuntivite, ou seja, inflamação na conjuntiva. Vim para Salvador, fazer meu curso de fisioterapia. Daí eu fui para ABC, conheci a ABC. E na ABC comecei no teatro com a oficina com a Jamile, onde eu conheci o grupo do Nós Cegos. E fui conhecendo a Cristina também através das reuniões do conselho estadual, que é o COED, Conselho de Pessoas com Deficiência. Nesse vai e vem do dia a dia, eu conheci Cristina Gonçalves e Edson Cláudio, que eles já tinham fundado o grupo de teatro Nós Cego, e aí me convidaram e eu fui. Já tinha iniciado quando eu fui para o CAP para tomar as aulas de orientação e mobilidade e outros preparativos que eles passam para as pessoas que realmente estão nessa situação de deficiência visual. E eu fui para a Associação Baiana de Cegos. E lá eu iniciei aula de teatro com o professor Manuel Lopes Pontes. Fiquei cego em 94, aos 30 anos. E realmente tive um pouco de depressão, mas foi algo rápido. Porque eu pensei, não tem mais jeito, fazer o quê? Se ficar me lamentando vai melhorar alguma coisa? Até hoje eu me surpreendo que continuo brincalhão. Ótimo. Em 95, fui para a ABC para poder aprender e conhecer os meus limites através dos outros, porque eu achava que não podia fazer nada. Então, ótimo, fui para lá, porque a convivência com os seus ajuda bastante. E engajei no teatro lá mesmo, com o Manuel Lopes Pontes, por uma brincadeira, mas não sei se para agradar ou para outra coisa. Ele disse que gostou do meu trabalho, continuei, até que fundamos um grupo de teatro Nós Cego, e foi através de algumas apresentações que fui convidado para um outro grupo, que é o Feromônio Estudantil, que é de Cajazeiras, que durou 3 anos esse grupo. Continuo no Nós Cego,
E hoje fui convidado por Carlos também para fazer esse trabalho da Cidade Cega. E quando veio, conheci Cláudio e Cristina e que me convidaram para fazer parte do grupo de teatro Nó Cego. E aí foi que veio as experiências, entendeu? A integração com a turma, essa coisa toda. E estamos aí nessa trajetória, já participamos de vários festivais. Eu não ia entrar na oficina, na verdade, né? E aí eu fui para visitar e terminei gostando, ficando. Fiquei junto com esse grupo maravilhoso do Nós Cegos, né? E hoje eu tô aqui, né, fazendo o Cidade Cega. Estamos aí nessa trajetória, entendeu? Fomos convidados pelo Carlos para participarmos desse projeto Cidade Cega. Eu faço teatro desde a escola, mas eu considero que comecei minha carreira quando vim para Salvador. Eu sou de Vitória da Conquista. Quando vim para cá fazer a faculdade de interpretação teatral aqui na UFBA. Então considero que comecei a carreira com 17 anos. Quer dizer que agora com 27 eu estou completando quase 10 anos nessa área. Eu vim para o Cidade Cega pelo convite do Carlos, que é uma pessoa muito querida. Um amigo que eu tenho muito carinho, muito amor. E quando ele me contou do projeto, eu já fiquei apaixonada desde o começo, assim, pela proposta e tal. E hoje em dia me surpreendo muito pela afetividade que eu tenho já com o grupo, assim. Tenho aprendido muito com eles. E mais que tudo, sinto que estou numa equipe em que a gente é movido de afetos, assim, de carinho, de fazer as coisas com muito amor, muita dedicação. O teatro para mim é tudo na minha vida, porque hoje em dia eu fiquei muito gaiata, travestida através do teatro e me ajudou muito, porque o teatro foi uma terapia para mim logo no início e hoje eu vejo como uma coisa de profissão. O teatro foi assim muito de suma importância para mim. A questão de conhecer o outro, de conhecer o corpo do colega, o meu próprio corpo, e até em relação de tirar a timidez. Eu sempre fui uma pessoa tímida, assim, eu sentia dificuldade de falar em público, e hoje eu não posso ver um microfone, uma câmera, que eu sou o primeiro a querer falar, entendeu? E principalmente atuando no palco, eu me sinto muito à vontade, eu me identifiquei com o teatro e para mim é uma coisa assim muito, 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 muito importante. É o teatro na minha vida, é tudo para mim o teatro. O que o teatro me trouxe de benefício, além da alegria de representar, me ajudou muito na mobilidade, na movimentação. Não entrei nesse sentido para ajudar, mas foi uma consequência. E adoro representar. Não vou dizer que é minha vida representar, mas também faz parte. O teatro, para mim, me ensinou muita coisa, me ensinou a ter mais simplicidade. Através de um trabalho de oficina que o Carlos fez na rua, me trouxe muitas emoções, de coisas, né, que eu não esperava, e fui percebendo o olhar das pessoas, né, de quando a gente está no nosso dia a dia normal e quando a gente está ali fazendo um certo trabalho, uma cena, que eles olham de uma outra maneira, né, assim, tipo, ver a gente mais antissocial, na verdade. Então eu vejo assim que a maioria das vezes eu sinto, na minha concepção, que o preconceito, na verdade, às vezes, da população na rua, não é tanto só pela deficiência visual, e sim pelo social da pessoa. Uma coisa que eu nunca vou esquecer foi a primeira vez que eu coloquei a venda e fui guiada pela Val para percorrer um percurso bem pequeno na rua, e a sensação de vulnerabilidade, de medo, de insegurança que eu experimentei naqueles momentos, assim. A gente no teatro é muito acostumado a fechar os olhos e a fazer exercícios de olhos fechados, mas é muito diferente. Você sabe que depois você vai tirar a venda e que tudo vai voltar a ser como era antes. E
viver essa experiência na rua com eles tem sido realmente uma experiência incrível. Eu não tenho nenhuma deficiência visual, mas hoje em dia eu me pergunto quanto que eu realmente enxergo, assim, quanto que eu vejo mesmo. Eu sou Carlos Alberto Ferreira, tenho 27 anos, eu sou mineiro, atualmente moro na Bahia. Faço teatro desde os 15 anos, apesar de ter começado com teatro de escola e tentando fazer algumas coisas dentro de igreja, mas acabei começando no Conservatório de São João del Rei, em Minas Gerais, e em seguida eu fui fazer meu curso de graduação em Ouro Preto, onde eu me graduei em direção, mas também na área de interpretação e licenciatura. E atualmente eu sou professor, sou estudante, faço doutorado, mas também leciono atualmente na UFBA. Meu processo com teatro, ele se deu pensando sempre num viés em que o encenador ele também pudesse participar da cena. Então isso foi algo que me interessou desde a graduação, como pensar isso. Isso começou a acontecer porque quando eu cheguei na graduação, eu, por vir de uma cidade da zona rural, não tão conhecida, que é Dores de Campos, então eu não conhecia muito do que era o teatro. Então Stanislavski, Grotowski, essas pessoas que existe hoje um diálogo muito comum na academia, isso era muito incomum aos meus ouvidos. Então tudo que eu aprendia na faculdade, no primeiro período, no curso, numa disciplina de jogos teatrais, eu ia para a APAI, que é a Associação de Pais e Amigos para Pessoas com Deficiência, né? Amigos Excepcionais seriam a sigla. E eu começava a testar aquilo que eu aprendia na sala de aula com os deficientes. E acabou se tornando meu primeiro contato já ali profissional com essa galera, porque eu ia para a escola e ficava ali experimentando com eles, e isso me dava uma outra perspectiva, porque nenhum jogo que eu aprendia na escola e eu tentava desenvolver com eles acontecia, porque a dinâmica, a metodologia, o modo como era desenvolvido por eles e a resposta que eles davam aos jogos era contrário àquilo que talvez um corpo dito normal respondia. Nessa vertente, eu ainda durante a graduação, eu fui me estagiar numa escola em Portugal para pessoas com deficiência. Tive um choque cultural, porque o modo como era tratado o deficiente lá, eu achei que era muito diferente do como a gente trata aqui no Brasil, de certa forma. Talvez lá eles dão uma autonomia a esse sujeito desde o início. Tratam essa pessoa como um sujeito como ele realmente é. E não às vezes como a gente interpreta aqui no Brasil, colocando ele como um coitado. Como aquele que precisa sempre de alguma coisa, aquele que precisa ser assistido o tempo inteiro. E vim fazer mestrado aqui. E durante o período do mestrado, sem verba, sem bolsa, sem nada, consegui uma aprovação num projeto da Funarte também. E fui fazer interações estéticas no interior de São Paulo, na cidade de Itapetininga. Lá a gente montou um documentário que chama Tecendo a Nossa História. Bom, Tecendo a Nossa História foi o ponto de partida para tudo que está acontecendo hoje com Cidade Cega, com o projeto atual. Tecendo a Nossa História começou com o ponto de cultura Meninos da Porteira, que foi a parceria que a gente estabeleceu para que acontecesse o projeto. E de repente, quando a gente chega no dia 2 de janeiro, em Itapetininga, no ponto de cultura, existiam vários pôsteres na parede, e eu olhei aqueles pôsteres e eu perguntei para um ponto de cultura, para os gestores: vocês trabalham com deficientes? E eles me responderam: sim, a gente trabalha com cegos. Eu falei assim: nossa, que legal. Eu fui começando a perguntar um pouco de como era, o que eles faziam, quais eram as oficinas que eram realizadas naquele espaço. E foi quando eu e Priscila Leal, a gente convidou os deficientes visuais para filmar o documentário. A primeira pergunta
era como que eles iam fazer isso. E a primeira resposta foi, não sei, mas eu sei que eles vão fazer e a gente vai encontrar uma metodologia para que isso acontecesse. E a gente começou uma oficina de como manusear uma câmera de retrato, uma câmera filmadora, identificar para eles como poderia ser um zoom, como poderia ser realizado uma filmagem mais relacionada ao rosto frontal, ou mais panorâmica, ou bem mais panorâmica, enfim, que você pudesse pegar não só a pessoa, mas as paisagens que tivessem para além. E isso foi gerando o documentário Crescendo a Nossa História, que finalizou no ano de 2013. Em 2014, eu tentei o processo seletivo para o doutorado e ingressei na Universidade Federal da Bahia, onde eu já estava fazendo meu mestrado, continuei aqui, com um tema de doutorado que envolvia o encenador, o performer, numa perspectiva de pensar a cidade como um lugar de intervenção. Mas como pensar a cidade? A cidade, para mim, atualmente é algo muito visual, sempre com informativos, prédios, arquiteturas, paisagismo, tudo de alguma maneira que remete ao visual. Então, como pensar numa cidade que fosse mais sensorial do que visual? Talvez essa seja a atual pergunta que me move. Cidade Cega é um espetáculo que provoca a rua, provoca o que tem na rua e provoca, sobretudo, o transeunte, a pessoa normal, a pessoa que não é cega, a pessoa que é cega. A gente provoca o sujeito. É um espetáculo guiado, onde a gente provoca esse público sendo guiado por cegos. E esses cegos criam discursos, falas, mas sobretudo faz com que esse público experimente o que é a cidade, tocando nas árvores, meditando a cidade, se perguntando o que seria a cidade para ele, já que o tempo inteiro a gente se surpreende e de certa forma, se defende com os nossos olhos, né? Quando você vê um problema, você consegue desviar desse problema. No caso do cego, não. Ele não tem ideia que tem um problema na frente, um buraco, uma construção. Então ele cai dentro do buraco, ele se machuca com essa construção, porque as placas informativas, elas têm uma imagem. Então, quando não há algo auditivo, essa pessoa ela não tem como ter informação de que tem um problema à frente dela. Então o espetáculo ele traz um pouco dessas questões, mas não de uma maneira de acessibilidade, é para além de acessibilidade. Acessibilidade é uma palavra que deveria estar presente em qualquer contexto, numa cidade mais acessível, numa pessoa que tem uma consciência mais acessível. Mas então como pensar no teatro, pensar num discurso teatral, performativo, colocando o público para viver uma experiência. Então essa experiência é o que move o Cidade Cega, é o ato de realizar uma experiência. Tem um buraco na O problema é você morrer, esmagar, não é só brincadeira. Ó, cuidado que você tá acabando, viu, Gilson? Não, o Gilson tá tentando subir com o negócio aí pra quebrar.
já me trouxe uma realidade que me causou um estranhamento, né? Ela chegou e aí perguntou: quem é que tá aí? Se apresenta, quem tá aí? Aí foi super estranho, assim, né? E todo mundo falou seus nomes e tal. Aí eu caí na ficha, né? Poxa, ela não enxerga. É muito simples, mas a gente às vezes não sabe como agir, né? Como não tá sendo invasivo, né? No espaço. E como não tá sendo também displicente, né? Assim. Eu tinha interesse em assistir, mas o meu interesse foi bem maior quando eu soube que eram de fato deficientes visuais e não pessoas que estavam representando deficientes visuais. É diferente isso. A hora do espetáculo, assim, quando começou, diferente da maioria das pessoas que eu conversei, a maioria das pessoas sentiu muito medo, assim, né? Quando vendou e tal. Não sei se é porque eu já tinha tido uma experiência vendada com Carlos. Não senti nenhum medo, assim. Eu fiquei com a Ruth Yara, eu e um outro amigo com a Ruth Yara e o outro com uma outra pessoa. Ela explicou que ela tem 20 ou 30% da visão. E colocamos as vendas direitinho e tal. E assim que eu vendei os olhos, eu me sentia numa bolha, porque... Primeiro, é notório que a gente é escravo da visão. Assim, todos os sentidos são escravizados pela visão. A gente não toca tanto, não sente tanto cheiro. A Dani a gente não sente. Eu acho que aqui a visão toma esse espaço mais, né? Assim, a gente se segura mais na visão. A audição também, que eu sou bem surdinha, mas assim que foi vendado meu ouvido, eu tava entendendo tudo em audição. Porque eu, por exemplo, eu tive um momento tocando na parede, eu falei: ai meu Deus, não tem rafa aqui, não tem barata. E aí a Ruth disse: não tem, eu não ia colocar vocês nessa fria. Então, para eles também, a gente também é personagem, né? As pessoas que estão ali estão participando e estão atuando também, né? Estão representando de alguma forma, né? E eles também têm experiências diferentes com cada grupo. No processo, depois eu soube que a gente tinha ficado no meio da rua e tal. Só que eu nem tinha percebido que a gente estava no meio da rua, porque a gente perde um pouco, pelo menos pra mim, né? Eu perdi um pouco a noção de onde eu estava. Nessa hora que estava no meio da rua, pra mim eu estava lá nas barracas, assim, do outro lado. E eu tentava me guiar pelo cheiro da acarajé. Mas depois eu percebi, não. Tem 10 acarajés, agora eu já realmente não sabia onde estava. Eu falei: a gente passou por acarajé agora, então deve ser aquele. Mas aqui em Campo Grande tem 10 acarajés. Então você perde a noção. Durante o espetáculo e depois eu parecia que eu estava num vazio assim na mente. Tipo, acho que de alguma forma fechar os olhos é um pouco, desligar um pouco tanto do externo, né, e vir pro interno de alguma forma. Aí depois, passando pela mesma rua, que é uma rua que está no meu roteiro diário, eu não conseguia ver tantos buracos, tanto declínio, tanta coisa quanto eu vi quando estava cega. E parece que a visual é uma coisa, não sei, mais complicada. Eu vejo, por exemplo, essa coisa das calçadas que tem aquele espaço assim, né? Então o prédio constrói aquilo ali na calçada dele, o outro não constrói, o outro constrói, ou a prefeitura fez algumas que deram certo, outras que davam voltas nas árvores, outras que batiam no muro. Você deixa de... Pelo menos para mim aconteceu isso, né? Eu te falo agora que meu filho mora ali no Farol da Barra e outro dia eu vi um deficiente visual andando, né, com uma varinha, não sei, aquele objeto lá que eles usam na calçada. E uma cena que eu veria e olharia: poxa, que bacana, o cara tá se virando, tá andando. Eu me lembrei de como é, embora eu não seja deficiente visual, ou seja, fui por 20 minutos, o que não é ser, é bem diferente, mas você ainda assim se aproxima disso, né? E das suas questões, tanto de existir assim, de viver assim, como também essa questão imediata de como você se vira num lugar geográfico que você não tem condições, né? Então é um buraco, você que enxerga tudo, você enfia a pé no buraco, você enfia a mão no... Enfim, é uma cidade realmente como muitas outras, não só no Brasil, em outros lugares,
que não são adaptadas para quem tem algum tipo de deficiência, né? Eu agora, quando eu tô na rua, assim, eu fecho os olhos, ou até correndo mesmo, eu fecho os olhos pra ver como é, sem ver. Quando a gente tá com o olho aberto, a gente tá vendo, tendo uma visão geral, a mente pode estar gritando à vontade, mas sem a visão, você tem que estar atento, de verdade. Sem um sentido, eu sinto a liberdade, de alguma forma. Porque na hora que a gente, como eu estava com esse meu amigo atrás, na hora que a gente colocou a venda, ficou uma sensação assim. Aí ele disse pra mim, porque eu vou colocar a mão em cima da Ruth, e ele em mim. E aí em algum momento eu me mexi, ele disse, não se mexe não, que eu me sinto perdido. E ele disse que o de trás também, se tirava a mão, ele pedia para colocar, que ele se sentia perdido, sem a visão, né? Eu, como estava falada com ela, para mim ficava mais fácil, porque ela estava guiando ali. Mas também em algum momento, que acho que foi em volta da árvore, né, que ela não estava, eu dei uma travada, né? Então, assim, parece que realmente você precisa de pessoas, ainda que elas não estejam vendo. O percurso foi 10, foi fantástico, foi muito bacana. Quando acabou, um falou pro outro, eu, meu amigo, o outro, mas já acabou? Como já acabou? Tão rápido? Orelhão. E aqui. Câmera tranquila? Fica tranquila? Aqui é uma antiga sorveteria. Fechou, não foi? Quer visitá-lo. Está lentamente construindo escadas e portas para que ele possa entrar soberano. Por enquanto, só pode acenar-lhe ao longe, mas ela sabe que será para sempre. Torres acesas, luz fundidas de tempo, cidadela, cidade, cidadão, indestrutíveis, serenamente se entrarão ao pé do fogo.
de relação, também de medo. Sou um corpo manipulado nas mãos de arquitetos, engenheiros, advogados, políticos, artistas, profetas, poetas. Eu sou cidade. Esse corpo, ele perde as vias da descoberta e vem se transformando num objeto esquecido. Lugar onde as pessoas correm. Traz seu véu negro. Será essa a nossa verdadeira cegueira? As árvores haviam naquela rua pela qual vocês passaram? 3? 30? Quantos postes? Quantos postes haviam? 2? Quantas pessoas envelhecem ao nosso redor sem que nós percebamos? Hã? Quem somos? O que somos? Cegos. Cegos de um mundo que acreditamos enxergar todos os dias. Meu corpo se tornou invisível, desmembrado, desconfigurado. Eu também sou cegueira. Podem tirar as vendas. Podem tirar as vendas. Olhem. Olhem ao redor. Vejam. Escutem. Desse trabalho de Carlos foi na sala de aula. A gente trabalhou nosso corpo, nosso físico, né? Nosso psicológico, porque eu tenho baixa visão. Quando eu botei a primeira vez a veia nos meus olhos, eu tomei um choque. A gente foi 2, 3 vezes, reconhecer o local direitinho, a gente ter segurança, a gente mesmo, depois guiar outras pessoas. Aí já na 4ª vez, a gente começou a guiar as pessoas da produção, né? Que dá com a gente um a um, passar detalhes pequenos, como buraco, como a diferença de uma grade para outra, a diferença de uma árvore para outra, até os códigos do chão, por exemplo, a entrada de uma garagem, o esgoto de uma garagem para o asfalto, é diferente uma da outra. Então a gente, antes de começar a guiar alguém, a gente estudou o local, a gente fez a pesquisa a gente mesmo, sozinhos com a bengala, para depois começar a guiar as pessoas. Eu não tinha noção de muitas coisas que eu descobri fazendo as oficinas do Cidade Cega. Aquela ansiedade,
entendeu? De estar, mesmo sendo uma pessoa com deficiência, nós usávamos as vendas e fizemos treinamento com algumas pessoas que são videntes, e daí então elas estavam usando vendas, e era uma ansiedade muito grande, incrível, que quando a gente, mesmo sendo uma pessoa com deficiência, a gente utilizando uma venda, é totalmente diferente. É como se nós perdêssemos mais um sentido. E isso foi assim muito gratificante, foi uma experiência muito boa, que jamais eu vou esquecer. Eu sou deficiente desde a infância, né? Eu já vi a minha deficiência de pequeno, então para mim não foi tão difícil a me adaptar assim nas coisas. Mas muitas vezes você sem baixa visão é pior do que um cego. Porque o cego ele não tem a capacidade de enxergar, ele vai pelo vulto, ele vai pelo tato, vai pela concepção, entendeu? E aí, se baixa a visão, tem a mania de usar a visão que não tem para poder enxergar as coisas. Então, a diferença de um cego para a baixa visão é essa, porque mesmo a gente vendo, a gente está usando a visão, mesmo com a bengala, porque a bengala para a baixa visão é para a gente usar menos a visão, para não cansar ela. Mesmo assim, a gente quer usar ela em todo momento. Que a gente também começou eu, né, no meu caso, eu comecei também a ter um olhar diferente da cidade. Um dos momentos que mais me marcou é quando o Carlos, ele conseguiu captar o que representava aquilo pra gente de fato, porque no momento, mas nós estávamos falando realmente do que era a nossa vida, era o nosso dia a dia, e de uma forma que fosse cênica, né? As pessoas, elas tinham o direito também de desistir. E ninguém desistiu, mas a reação das pessoas assim foi bem diversificado. Algumas ficavam com medo, outras, quando tirava a venda, choravam. Outros olhavam pra gente assim com um olhar de como se nós fôssemos heróis. A emoção aflora totalmente. Eu não estivesse me sentindo um herói ter salvado, não tivesse não conduzido uma cidade, mas ter tirado de uma situação, vamos dizer assim, fatal, ter liberado as pessoas. Então até eu me senti assim, não tivesse salvado essas pessoas. Por incrível que pareça, a reação que mais me chamou a atenção, as reações que mais me chamaram a atenção, foram do público que não estava participando, os transeuntes. Primeiro, quando a gente estava ensaiando, um dia a Carlos me amarrou na árvore. Isso me chocou terrivelmente, porque só uma senhorinha que viu minha filha, que te amarrou aí, oh meu Deus, e eu não podia falar, né? Não, o meu encenador me matava, eu tinha que ficar na minha posição e tal. Mas depois disso, as pessoas passavam. Eu tenho 1,82 m, eu estava com uma bengala, eu estava com os olhos vendados e estava amarrado a uma árvore. As pessoas não viam. As pessoas não viam. Mesmo, que eu acho que quando termina e a pessoa desvê nos olhos e quer se encontrar, ver a pessoa que guiou. Porque isso é incrível, mas cria um certo elo entre essas pessoas, como se fosse um salvador. Como se eu tivesse sido o salvador dessa pessoa. E quando a peça estava sendo encenada, chegou ao ponto de passar um cara na moto e dizer: eu vou lhe dar um tiro. A outra interessante que eu tinha que ficar séria, era meu papel. Viam assim umas menininhas, uns adolescentes, e elas iam conversando, de repente uma delas acho que bateu o olho em mim. Quando ela viu aquela mulher debaixo de uma árvore, com aquela luz acesa nos olhos, a menina deu um grito de desespero. Foi interessante. E aí teve um rapaz que ele chegou na minha frente, quando eu acabei de declamar, de falar o meu texto, ele ficava em pé junto de mim, repetindo o mesmo texto que eu. Eu não sei quanto tempo ele ficou ali, porque
ele gravou uma boa parte do texto e ele ficava repetindo para mim. Até que veio o último ator e eu tive que sair da minha posição e ir. E assim, quando a gente estava... Isso aí foi no dia que nós estávamos encenando. Uma das vezes, quando eu assumo o papel de trazer aquelas pessoas para dentro do Campo Grande, tinha uma pessoa que dizia: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu dizia: ela, calma, está tudo sob controle, você não vai morrer. E ela: não, eu vou morrer. E ela tá: se você quer sair da experiência, não quero não, mas eu vou morrer. Eu digo: você morre ou você sai da experiência. E assim, quando a gente estava ensaiando, uma das coisas que mais chamou a atenção é que passou um casal de idosos e eles disseram: eu quero participar. E aí, em um dado momento, a gente senta no percurso para que as pessoas façam uma pequena avaliação, uma pequena meditação do que é a cidade. Só ficar ouvindo. E ela não suportou ficar cega e parada, ouvindo. Aquilo me marcou muito. Ela dizia: não, eu quero sair, eu não aguento. Entendeu? Aquilo foi muito forte para mim. E assim, é como eu digo, assim, as pessoas, assim, no momento que a gente estava ensinando, algumas situações que no último espetáculo, como a gente não teve a participação do teatro, e a gente dizia, as pessoas que estavam com os olhos vendados, e a gente perguntava: todo mundo tem direito à vida? Todo mundo tem direito igual? Você acha que a cidade é para todos? E alguns começaram a chorar, diziam: não, a cidade não é para todos. E outros diziam: a cidade tem que ser para todo mundo, a cidade tem que ser para todos. E essas coisas assim foram muito bacanas de você assistir, de você ver. E foi muito interessante, foi bem, muito bacana. Foi a primeira vez que eu fiz teatro de rua. Eu sempre fiz teatro em palco. Assim, eu acho que é uma preparação totalmente diferente. Mas eu acho que o mais importante dessa preparação foi eu ter coragem de tomar uma decisão e me lançar. Me dediquei, entendeu? Me dediquei de corpo e alma, entendeu? Como temos que conhecer o palco, nós temos que conhecer o local da apresentação. Temos que conhecer cada detalhe, tudo, e realmente ter que não se cansar disso. Temos que mapear tudo, cada centímetro, para conhecer tudo. Que aí fica, com certeza, facilita bastante. Conhecer o local que vamos trabalhar, ter a certeza daquele local, saber reconhecer o espaço, né? Que principalmente de tudo, de rua, é saber conhecer o espaço que vamos trabalhar. Mas tem que ter a segurança de onde nós vamos, onde vamos pisar. O dia a dia desse lugar, se tem muita zoada, se não tem, o que é que aparece nesses lugares, mas até as pessoas mesmo, se tem muita movimentação. Ser um ator cego, eu acho que não faz tanta diferença. Ser um ator cego, sou uma pessoa que sou ator e simplesmente sou cego. Claro que para que eu faça um trabalho melhor, eu tenho que ter facilidade. Eu acho que eu tenho que ter ferramentas. A questão da acessibilidade. Como se eu enxergasse. Só falta mesmo enxergar. O cego faz tudo que você pode imaginar. Falta mesmo enxergar. Mas eu sei que enxergar realmente é uma magia. É uma coisa maravilhosa. Eu vou levar a vida inteira. Eu não vou conseguir lhe dizer o que é ser cego. Porque ser cego não é ser só deficiente. Não é ser uma pessoa com deficiência, porque eu não sou deficiente, eu sou uma pessoa com deficiência. Não é só viver na escuridão. Não é só ter que usar o tato. Não é só ter que aprender a andar na rua. Não é só usar os outros sentidos. Ser cego é um estado. É um estado
introspecção, de sentimento, de uma percepção muito mais além do que você é e do todo. É você estar percebendo tudo ao seu redor o tempo todo. Então eu vou levar a minha vida inteira para lhe dizer o que é ser cego. Eu não vou conseguir te dizer. Não, pessoal, bem-vindos ao Cidade Cega. Vocês vão ter que me acompanhar a partir deste aqui. Caso vocês precisem de algo, vocês podem erguer o braço que alguém da produção irá atendê-los. O mesmo procedimento deverá ser feito caso queiram desistir de continuar a experiência. E por favor, fale a mim também. Informação importante: caso tirei a venda ao longo do percurso, automaticamente serão retirados da experiência. Cidade Cega se dará em fases. A primeira delas podemos chamá-la de prólogo. Este encontro está pautado na experiência. Silêncio, medo, barulhos e cheiros serão comuns ao longo da caminhada. A construção da dramaturgia, de alguma maneira, ela veio tanto de uma inspiração de autores, de literários, mas também dessas pessoas que se prontificaram a participar do espetáculo. O grupo Nós Cegos, o coral do CAP, né, que compuseram a dramaturgia, o roteiro dramatúrgico desse espetáculo. E se chama roteiro porque ele tem uma estrutura, mas é uma estrutura que ele pode ser modificado em função de algum acontecimento. Mas qual acontecimento, por exemplo? O momento que, como o espetáculo ele foi dividido em fases, ele tem a fase do prólogo, que é a fase onde as pessoas estão chegando com a equipe do Cidade Cega, e essas pessoas elas são deslocadas para os seus respectivos guias, que seriam os cegos, né? As pessoas com deficiência visual que iriam guiá-los. Foram 4: Rotiara, Cláudio, Gilson e Valmira. Então, essas 4 pessoas, cada um recebia em média de 5 pessoas que iriam conduzi-las a uma experiência. Após essa experiência, eles iam para uma segunda fase que nós chamamos de encontro. Um encontro, ele se dava no meio da rua. Então tinha o coral do CAP, que eles iriam, eles cantavam uma música de Lenine e Arnaldo Antunes, Rua de Passagem, e a cena acontecia com a chegada de Cidade, interpretada por Milena Flick, que ao mesmo tempo que o prólogo ele se iniciava lá com a experimentação com os deficientes visuais guiando, Milena, no outro ponto da praça, também começava o espetáculo. Então é um espetáculo em simultâneo. E nesse momento do encontro, a gente precisava que os carros parassem para acontecer a cena. E aí a gente precisava do apoio da Guarda Municipal, da Polícia Militar. E isso não depende de nós, da equipe, a gente dependia deles para acontecer. Logo, essa ação, ela tinha um tempo. Então, se a polícia ainda não tinha chegado, o espetáculo tinha que esperar a polícia chegar para acontecer a cena. Então, o roteiro dá essa margem de possibilidade, né? O texto ele pode ter uma pausa. A gente pode aguardar alguma coisa e dar outras ações para serem realizadas e fica flexível, existe uma flexibilidade, né? Então, em seguida, a gente ia para a parte do manifesto, que é o momento que Cidade se pronunciava. O processo, ele deu de uma forma muito homogênea. Claro que algumas situações eram heterogêneas porque as pessoas são diferentes, nós somos diferentes, óleo misturando com água, mas em alguns momentos esses óleos e essas águas, algum processo químico, talvez, não sei se exista, mas se misturavam de uma forma muito bacana e que deu liga. A gente conseguiu criar liga, mesmo com pessoas diferentes, pessoas que não se conheciam, como é o caso de Milena Flick com o grupo Nós Cegos,
depois a chegada do CAP, do Coral Musical, enfim, foram ações que foram se juntando e que foi formando a Cidade Cega. E até o princípio, até o dia 17 de julho, eu, enquanto senador, não sabia o que era também. Não tinha ideia do que era. Não sabia o que seria. Tinha o roteiro esquematizado, a equipe pronta, tanto a equipe de produção, as pessoas com suas funções organizadas, mas o espetáculo ele só aconteceria com o público. Sem os inscritos participantes, não tinha Cidade Cega. Então, a chegada desses inscritos participantes, cujo o título a gente pode chamar de público, que são pessoas que se inscreveram tanto pela internet quanto em inscrições presenciais, eles tinham uma ação muito importante, porque eram eles que iam experimentar a cidade, com o tato, com o olfato, com a audição e, de certa maneira, com o paladar, porque a gente usou essências que despertavam também uma questão nas glândulas palativas, que as pessoas dessem vontade, um cheiro de tangerina, então isso despertava essas glândulas. Então a gente tentou no espaço despertar essas questões sensoriais no público, como no próprio figurino, né? O figurino dos atores, eles eram figurinos que jogavam com essa questão tátil. Eles poderiam ser tocados, eles poderiam ser sentidos. No figurino de Milena Flick, que interpretou a cidade, era um figurino dividido por escalas, de passado, presente e futuro. É um figurino que ele tinha essas camadas do concreto e aquilo que ainda seria a ser construído, né, dando essa questão turística mesmo. É um figurino que trouxe essências de incenso na roupa, a iluminação ela estava tanto no figurino dos atores quanto no próprio inscritos participantes, a partir de lanternas que quando eles iam tocar eles iluminavam esse toque. Então, de certa forma, o Cidade Cega ele foi, a gente mapeou a cidade, a gente precisou mapear o circuito para acontecer. E a repercussão do Cidade Cega é múltipla, né? As pessoas perdem um pouco da noção de tempo e espaço. Então, essa perca de noção, alguns falam, nossa, passou muito rápido, nossa, passou muito devagar. Então, cada experiência é de uma pessoa que viveu, que experienciou. Eu, enquanto encenador, tinha uma concepção, mas eu, enquanto público, foi uma outra concepção. Porque na 7ª apresentação, ou 6ª apresentação, eu fui enquanto público, eu coloquei as vendas e participei. Foi uma outra relação de participante, de estar ali experimentando aquilo que eles estavam me propondo, e eles também modificavam as ações. Então, é uma experiência que quando você retorna no local onde foi feito o Cidade Cega, você fala assim, você começa a ter uma outra noção de espaço, uma outra noção de observar aquelas coisas que estão ali. E isso talvez é mérito, talvez só foi uma forma de enfatizar aquilo e potencializar os nossos sentidos. E resumindo, o Cidade Cega é isso, é uma maneira de potencialização dos sentidos de todos, já que a visão, de alguma maneira, ela rege. Então, se eu estou suprimindo a visão, eu estou potencializando os outros sentidos. Isso é o Cidade Cega. Quando foi a última vez que você tropeçou?